Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 10, é o texto que vamos ler essa noite. O que me inspira a falar o que vou falar hoje é a pregação do pastor Welton, há 15 dias atrás, quando ele falou acerca do individualismo. Eu não estava aqui, mas eu assisti depois a pregação e me chamou muito a atenção a forma como ele abordou essa realidade dos nossos dias, de uma cultura individualista. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre a cultura dos nossos dias, e hoje eu quero abordar essa mentalidade indiferente, ou a indiferença nessa nossa época, que já não é nem mais moderna, mas essa época pós-moderna, ou como diria o Bauman, falecido recentemente, um polonês, uma leitura de mundo muito interessante, um sociólogo, ele fala da modernidade líquida. As coisas hoje são muito fluídas, e eu creio que a gente precisa olhar o mundo que nos cerca, entender a mentalidade que nos rodeia, porque, de fato, muitas das nossas ações são influenciadas pelo meio onde crescemos, vivemos, existimos e nos movemos. Paulo fala poeticamente sobre isso em Atos 17, dizendo que nós existimos e nos movemos em Deus, mas nós também existimos e nos movemos neste mundo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, verso 25. Me permitam ler numa versão diferente da que vocês têm, a versão interconfessional de Portugal. Eu vou usar essa versão hoje porque me interessam algumas palavras em especial. Um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Jesus respondeu: Que diz a Escritura acerca disso? E como entendes tu? Ele disse: Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus comentou: Respondeste bem, faz isso e terás direito à vida. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu: Ia um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo. Espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, afastou-se para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo se afastou também. Entretanto, um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e ao vê-lo teve pena. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois colocou-o em cima do seu jumento, levou-o a uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse-lhe: Cuida deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei: Qual dos 3 te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: O que foi bom para com ele. Jesus concluiu: Então vai e faz o mesmo. Amém. Abençoa-nos, Senhor, tua palavra lida, que ela possa nos inspirar para nela refletirmos e nos movermos de acordo com o teu propósito para nós. Amém. Nós vivemos numa sociedade que, além de individualista, materialista, consumista, imediatista, para sair fora do ista, está marcada hoje em dia pela indiferença. Quando o mundo passou por um grande processo de transformação no final do século XVIII, nós conhecemos como a Era Moderna, no Ocidente, marcado pela Revolução Francesa,
havia 3 palavras que marcaram a Revolução Francesa. A ideia da igualdade, da liberdade, igualdade e fraternidade. Por que liberdade, igualdade e fraternidade? Os ideais da república que se implementava na França. Mas isso também já fruto da independência dos Estados Unidos, da Revolução Industrial na Inglaterra, era uma mudança no mundo de então, tanto na América do Norte, um país que emergia, que nascia, como na Europa. Por que liberdade, igualdade e fraternidade? Porque eles estavam cansados do velho modelo da monarquia, em que uma classe, uma elite dominante tinha poderes, era tratado com diferença, tinha as terras, enfim, mandava na vida dos outros e a grande maioria da população era explorada. Então você tinha uma sociedade com uma estratificação muito acentuada, os nobres e a plebe. O conceito de liberdade aí tem a ver com isso. Nós não queremos mais ser servos, vassalos dos nobres. Nós queremos ser livres. É a livre iniciativa, é o livre comércio, isso tem a ver com a reforma, isso tem a ver com a burguesia, isso é um movimento político, econômico, religioso, social, envolve tudo. Por que igualdade? Igualdade porque nós queremos ser iguais. Nós queremos que todo ser humano seja tratado com humanidade. É aí que surge o discurso dos direitos humanos. O que nos une? A nossa humanidade. Então, todo ser humano deve ter direitos preservados, direitos humanos. E por que vem a fraternidade? Fraternidade porque havia um pensamento que a sociedade poderia desenvolver-se e construir um mundo melhor, a partir da liberdade, da igualdade e do espírito fraterno. As guerras iam diminuir, os conflitos iam diminuir, as pessoas iam construir as coisas juntas, iam desenvolver a indústria, iam desenvolver o comércio, todo mundo compra de todo mundo, vende para todo mundo, e a sociedade assim se ajustaria e o mundo ficaria melhor para todos. Esse é o pensamento da modernidade. E aí a religião, que estava muito associada com o antigo sistema dos nobres, também foi atacada. Porque a nobreza e a religião andavam juntas. É por isso que você tem, na era moderna, o pensamento de suplantar a religião. E o homem, então, se tornar senhor da sua história. Esse é o pensamento moderno. Os homens, os indivíduos livres, com autonomia, iam construir uma sociedade melhor, cidades mais justas, sistemas de governo democráticos, participativos, os poderes republicanos. A teoria foi excelente. Mas os anos vão passando e a realidade não se estabelece. A utopia sonhada não se concretiza, não é? É por isso que hoje a gente vive a pós-modernidade. Hoje tem muita gente desconfiando se democracia vale a pena. Quantos aqui estão pensando em não votar na próxima eleição? Quantos estão pensando em anular o voto? Quantos estão pensando em não escolher ninguém para dizer eu não quero ser responsável por quem quer que seja que assuma o poder? Para mim, tanto faz. Isso já é um reflexo de uma cultura de indiferença. Por quê? Por causa da decepção. Porque hoje nós não acreditamos mais que o homem, por si só, o homem moderno, vai construir uma sociedade mais justa. Hoje, nós brasileiros estamos duvidando dos 3 poderes republicanos. Não tem ninguém pedindo a volta da monarquia, porque aqui nunca deu muito certo esse negócio de monarquia, não é? Nós estamos em tempos de frustração com os sistemas de governo. Nós estamos em tempos de frustração com os modelos econômicos. Quais os modelos econômicos vigentes até 20, 30 anos atrás? Era a Guerra Fria, não é? O capitalismo e o comunismo. O comunismo acabou e o capitalismo está devorando todo mundo. Então hoje nós estamos decepcionados com o capitalismo, porque ele é muito bom para quem tem capital, mas ele é muito ruim para quem só tem a força do trabalho. Porque você trabalha e o capital está sempre na mão do outro.
Não é estranho que um jovem como Mark Zuckerberg, por ter inventado o Facebook, tenha se tornado bilionário? E o que é que ele produz? O Facebook. Você come Facebook, você veste Facebook, você melhora a sua vida por causa do Facebook. Como é que alguém fica bilionário com uma coisa tão fútil como o Facebook? Mas ele é bilionário. E qual a contribuição dele para a melhora da humanidade? Ele inventou a cura do câncer, ele inventou um jeito de produzir mais alimentos, ele melhorou a economia do mundo, da sociedade? Não, ele vazou dados para alguém que resolveu explorar isso aí. Mas ele é bilionário. Esse é o capitalismo. Não é? Que alguém tem uma boa ideia, cria um produto que não é necessariamente transformador, mas fica rico. Enquanto outros inventam coisas importantes e talvez morram na miséria. Enfim, esse é o mundo que nós vivemos, em que a gente não acredita mais nem no socialismo, nem no capitalismo. Alguns ainda têm um pouco de esperança na social-democracia, se é que alguém consegue implantar esse tipo de coisa. Talvez porque os noruegueses, suecos e finlandeses sejam mais felizes que o resto do mundo. Mas paciência, a gente nasceu do lado de baixo do Equador. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que está ficando indiferente, porque a gente não acredita em ideologia, a gente não acredita em governo, a gente não acredita em quase nada. Nós cristãos acreditamos em Deus. Essa é a nossa salvação. Nós agarramos a religião. Mas vocês sabem que muita gente por aí nem isso consegue mais. Eles duvidam, inclusive, do nosso discurso religioso. Tudo está em descrédito. E nesse mundo em que as pessoas desacreditaram de tudo, a cultura da indiferença se estabelece. Tanto faz. A greve dos caminhoneiros vai acabar amanhã? Meu tanque está cheio. Como a cunhadinha do Temer postou uma foto, mostrando o tanque do carro dela cheio. A esposa do presidente, a irmã caçula da esposa do presidente não pode fazer essas bobagens. Dá a impressão que para ela, tanto faz. O tanque do meu carro está cheio. A minha despensa está cheia. Se a greve acabar amanhã, tanto faz. Enfim, como é que a gente age como cristão no mundo de indiferença? Será que isso não pode nos atingir também? Pensem bem, irmãos, como a cultura da indiferença está nos afetando. Até na igreja é assim. Se nós convocarmos os irmãos para tomarem uma decisão importante que diz respeito à igreja, muitos não virão e deixarão que outros decidam, porque tanto faz. O que vocês escolherem está bom. É verdade. Boa parte dos assuntos que dizem respeito aos outros não nos importam mais. E essa parábola, essa história que Jesus conta, tem tudo a ver com isso. Observe como começa a história. Diferente dos outros evangelhos, não é Jesus que está dizendo qual é o mandamento mais importante. Quem está dizendo é o mestre da lei. Ele pergunta para Jesus, e Jesus devolve. A sabedoria de Jesus era devolver uma pergunta feita com maldade ao próprio proponente dela. Como ele não era um homem de coração sincero com Jesus, Jesus devolveu a pergunta. Ele disse: qual é o mandamento importante da Escritura? E Jesus disse: o que você pensa? Como você lê? E ele responde então: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Está certo, respondeste bem, é isso aí. Faça isso e você terá a vida. Qual de nós aqui, por acaso, não sabe essa resposta de Jesus? Algum de nós aqui não saberia responder isso? Se hoje alguém chegasse aqui e dissesse: olha, na opinião de Jesus, qual era o mandamento mais importante da lei? Todos nós aqui sabíamos. Jesus disse que é amar a Deus e amar
ao próximo como a si mesmo. A gente resume, né, porque tem um monte de verbo lá, amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, mas a nossa memória às vezes não é tão privilegiada para guardar o texto todo, então a gente simplifica. Qual o mandamento mais importante? Amar a Deus e amar ao próximo. Isso todo mundo sabe. Se a gente sabe, a gente deveria fazer. Saber, nós sabemos. Amar a Deus é fácil? Convenhamos que até em relação a Deus, hoje há um certo espírito de indiferença. A gente vive sendo chamado para orar mais, para ler mais a Bíblia, para buscar mais a Deus, para estar mais presente nos cultos, só temos uma vida religiosa mais intensa, a gente é constantemente incitado a nos envolvermos mais com as coisas espirituais, mas parece que nem sempre esses apelos fazem a gente mudar os nossos hábitos. A gente continua levando a vida do mesmo jeito. A nossa rotina, trabalho, 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 Deus. Trabalho, 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 Deus. Deus fica sempre com o tempo que sobra. No fim do dia, cansados, extenuados, a nossa oração é: Senhor, Tu sabes. É o tempo que sobra. Esse é o amar a Deus de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, Deus não tem a nossa preferência. E nem tanto assim aquilo que Deus espera de nós. Mas a indiferença se estende além de Deus. E eu diria que o problema maior também para nós hoje é a nossa indiferença com o próximo, porque a nossa sociedade hoje nos está condicionando a cada um cuidar apenas de si mesmo. Tem um funk que diz: cada um no seu quadrado. Acho que é funk, né? Não sei, não ouço essas coisas, mas deve ser. Cada um no seu quadrado. Observe que Jesus, ao propor a parábola, ensinando ao homem quem é o próximo, Jesus diz que passam dois religiosos, um sacerdote e um levita, e ao ver uma vítima de um assalto, eles se afastam. É uma atitude deliberada. As antigas traduções dizem: passou de largo. Se a Mabel tivesse aqui, ele diria de ante ou de largo. Mas esse texto aqui me interessa, porque fala assim: afastou-se. O que está acontecendo conosco hoje é que nós estamos nos afastando das pessoas. Estamos nos distanciando num processo de indiferença contínua. Está alguém desempregado, a gente se afasta. Está alguém enlutado, a gente se afasta. Eu não tenho palavras. Está alguém enfermo, a gente se afasta. Vai que pega esse negócio. É verdade. Alguém na família está com câncer, os parentes desaparecem. Eu não sei o que falar nessa hora, eu não suporto lidar com essas coisas, eu não tenho estrutura para lidar com o sofrimento. Hoje a gente manda 2 mãozinhas assim para dizer que estamos orando. Não é? Alguém manda lá um pedido de oração, a gente põe 2 mãozinhas e pronto, orou. É legal. Não sei se no céu tem. Você tem o zap de Deus, para colocar a mãozinha no zap de Deus? Esse processo de afastamento das pessoas. Porque um parente desempregado vai precisar de quê? Dinheiro. E se eu andar muito perto dele, vai pedir o quê? Dinheiro. Eu vou ter que dividir o quê? Dinheiro. Puxa vida, mas o meu dinheiro? Quem passou por desemprego aqui sabe como os amigos se afastam. Quem passou pelo luto sabe como os amigos se afastam. Quem passou pela doença sabe como os amigos se afastam.
E eu não estou falando de um alguém que não conhecemos. Estou falando das pessoas a quem conhecemos, mas que a gente não se envolve mais. Por quê? Porque a cultura de hoje é meus problemas são meus problemas, seus problemas são seus problemas. Tem um hino de casamento, né, que eu cansei, enjoei de ouvir esse hino em casamento, né? Como é que é? Teus caminhos... Como é que é lá, amor? A música do... São teus... Como é que é? Oi? Os seus sonhos são meus. Então, eu cantava uma versão assim: seus problemas são seus, seus parentes são seus, minha vida também é minha vida. Não é? Então, a gente não misturar as estações. Não é? Essa ideia, né, de no casamento, seus sonhos são meus, seus problemas são meus, tua vida também é minha vida, nunca te deixarei, sempre te amarei, vou te levar, te conhecer. E quando, eu sei cantar também. E quando você, como é? Alcançar, estarei ao teu lado. É legal de cantar. Mas o cara só canta para a esposa dele. É isso aí. Marido para mulher, mulher para o marido. Seu problema é seu, porque a conta é conjunta. Imposto de renda, declaração conjunta, dependente, esse esquema. Vocês estão entendendo? A indiferença está tomando conta da sociedade. E nós não estamos percebendo. Estamos nos tornando indiferentes. Que dizer, então, como nessa história que Jesus propõe, e às vezes eu fico pensando se as parábolas de Jesus não têm um quesinho de verdade, se não é uma história que ele sabia de alguma coisa que poderia ter acontecido. Porque essa história é tremendamente verossímil. Ela é totalmente possível. Ontem eu estava na rua e uma cachorrinha da vizinha aqui estava lá perto do restaurante. O cachorro adora restaurante. E o dono do restaurante falou: de quem é essa cachorra? Está bonitinha. Eu peguei, sabia de quem era, levei para casa, coloquei lá para dentro, ela fugiu de novo. Cachorrinha com coleirinha, bonitinha. Ele falou: cachorrinha bonitinha dessa, alguém passa e pega. Uma cachorrinha bonitinha a gente se preocupa, né? Isso aqui tem dono. Um vira-latinha sarnento, sai. A gente não cuida. Por quê? Cachorro que caiu do caminhão da mudança, né, fica perdido. A gente tem essas coisas de se preocupar com o que é bonitinho, com o que é certinho, mas tratarmos com indiferença aquilo que está decaído. Qual a piedade que nós temos pelos seres humanos que vivem nas cracolândias da vida? Qual a piedade que nós temos pelos presidiários? Qual a piedade que nós temos pelos policiais que estão tentando dar um jeito nessa violência e são vítimas de bala perdida e de bala dirigida a eles? Qual a preocupação que nós temos com estas famílias que estão lidando com doença? Qual a preocupação que nós temos com estas milhares de mulheres que são vítimas de violência? Com estas crianças que são vítimas de violência? Qual é a preocupação que nós temos tido com esse mundo caótico ao nosso redor? Porque essas coisas aparentemente não nos atingem. Os nossos filhos estão aqui guardados debaixo das asas do Onipotente e praga alguma chega à nossa tenda. Nós vivemos como que numa redoma protegidos pelo Senhor. Mas qual é a nossa preocupação com as pessoas que não estão debaixo deste ambiente de paz e de segurança que o Senhor nos propicia? O que estamos fazendo de fato para cuidar dessa humanidade? Nós estamos ficando como as pessoas do mundo, indiferentes ao caos que nos rodeia. É uma igreja que cuida bem de si mesma, mas que não é luz do mundo e sal da terra, que não se preocupa com quem está do lado de fora das suas quatro paredes. Eu tenho uma preocupação com essa crescente indiferença, porque daqui a pouco o nosso discurso será um discurso tão vazio de sentido,
que quando dissermos que amamos a Deus e que amamos o próximo, alguém nos perguntará: e o que você tem feito pelo próximo? Porque o que Jesus disse para aquele homem não é apenas ama, mas ele disse: vai e faz o que este homem fez. Amor envolve atitude, amor envolve ação, amor significa envolvimento. Não combina com indiferença. Uma frase do Érico Veríssimo, um escritor, poeta gaúcho, é importante nessa hora. Amor, o oposto de amor não é ódio. Amor e ódio são verso e reverso de uma mesma moeda. O oposto de amor é a indiferença. Compreenderam? O oposto do amor é a indiferença. Se dissermos que amamos a Deus e dissermos que amamos o próximo, não podemos estar indiferentes à voz e ao querer de Deus, não podemos estar indiferentes à necessidade do próximo. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Aquele que aparecer no nosso caminho. Que não nos afastemos, mas nos aproximemos de todos aqueles que são necessitados de Deus e assim cumpramos a nossa missão como igreja. Eu não espero entusiasmo essa noite, mas eu espero reflexão, pensamento. Nesse final de semana em que o Brasil parece caótico, que tal nós tomarmos consciência do nosso papel no mundo? Vamos curvar a fronte. Vamos orar. Senhor, o mal está no mundo. Desde que o primeiro casal abriu as portas para o conhecimento do bem e do mal, o mal tem sido experimentado em toda a sua potencialidade. Mas desde que o Filho de Deus veio a esta terra, desde que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestou nas terras poeirentas da Galileia e anunciou a chegada do reino, o bem está no mundo. Sempre esteve, porque o Espírito de Deus sempre esteve na criação, preservando a obra do Senhor. Mas desde os dias de Jesus Cristo nós cremos que o poder do Espírito Santo, que a graça salvadora, que a graça redentora se manifestou. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Cristo há graça, em Cristo há salvação, em Cristo há perdão, em Cristo há reconciliação, em Cristo há acolhimento, em Cristo está a nossa adoção como filhos, em Cristo está o amor de Deus encarnado, revelado, transbordando por toda a humanidade, porque Deus o enviou para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar a humanidade, não para condená-la com o mundo. Nele está a verdade, ele permanece o mesmo, ele não muda. Neste mundo moderno, Senhor, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo caótico, de pessoas indiferentes uns aos outros, indiferentes contigo, nós queremos parar e refletir o que temos feito e como temos sido. Queremos olhar para nós mesmos, Senhor. Queremos examinar a nós mesmos, para não sermos julgados e condenados juntamente com o mundo. O mundo não te conhece, por isso não é capaz de fazer as tuas obras. Mas nós te conhecemos, Senhor, e fomos enviados, e fomos preparados, e fomos chamados para fazermos as obras concernentes aos que são salvos.
as boas obras preparadas para nós ainda no princípio de todas as coisas. Nós fomos chamados ao amor, nós fomos chamados ao perdão, porque fomos perdoados e porque fomos amados. Nós somos anunciadores da reconciliação porque fomos reconciliados. Nós somos aqueles que repartem o pão porque o pão também nos foi dado. Nós somos aqueles que repartem o consolo, repartem a alegria, repartem o Espírito, repartem a palavra, porque recebemos estas coisas. Nos foi dado o Teu Espírito, nos foi dada a Tua palavra, nos foi dada a vida do Senhor, e nós não queremos, Senhor, esconder esse tesouro em nós mesmos. Nós estamos nesse mundo com um propósito, com uma missão, com uma vocação santa, Senhor. Ajuda-nos a nos despertarmos para esta realidade. Não queremos ficar indiferentes a esse caos que nos cerca. Mas como igreja, Senhor, nós queremos agir. Nós queremos não apenas falar de amor, mas queremos amar. Nós queremos não apenas falar de cuidado, mas queremos cuidar uns dos outros. Queremos abrir as nossas casas, queremos repartir a nossa comida, queremos esvaziar os nossos armários, queremos ser mais solidários, ser mais simples, termos uma vida, Senhor, mais desapegada, de fato uma vida mais genuína. Senhor, converte-nos a Ti, quebranta-nos, Senhor, transforma-nos. Modela-nos segundo a imagem de Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos nos inspirar nele e sermos como Ele. É a nossa oração, Pai, por meio dele mesmo, Teu Filho. Amém e amém. Queridos, que Deus nos guie e nos guarde. Bom ter vocês aqui conosco hoje. Temos sido muito abençoados com a música ao longo dos anos. A música é uma expressão muito bem sucedida aqui entre nós. Hoje eu passei a tarde ouvindo aquele culto do nosso aniversário de 60 anos, vendo aquele especial que vocês fizeram com as músicas dos Vencedores por Cristo. E acho que ele chegou nas mãos do Guilherme Kerr. Vamos ver o que o Guilherme vai dizer que vocês fizeram com as músicas deles. Mas eu fiquei ouvindo aquele dia que nós cantamos durante 1h05. Foi um longo momento de louvor. E eu me senti feliz, edificado e abençoado, por ver o tanto de talento, o tanto de graça que Deus nos tem dado. Mas eu fiquei particularmente feliz hoje também, por ver que a graça de Deus, os dons e os talentos estão distribuídos em todo lugar. Em Sorocaba, em Jundiaí e em tantos lugares do mundo. Até o Elvis cantava com os quartetos, não é? Então nós temos que agradecer a Deus. Que Deus abençoe vocês e que o dom que Deus deu a vocês seja uma forma também de vocês anunciarem o amor do Senhor. Sim. Alô, pastor, obrigado você. Que mensagem maravilhosa. Amém. Estou emocionado aqui, verdade. Essa igreja tem um ministro, um pastor, um líder que merece respeito. Que mensagem ponderada, muito bom ouvi-lo. Que a sua igreja seja luz e sal e faça diferença nessa comunidade aqui, tá, pastor? Amém. Orem pela gente. O nosso sonho é ser justamente isso, fazer a diferença na vida das pessoas através de louvores, e a gente precisa da oração de vocês. E um propósito nosso também é orar pelas igrejas onde passarmos. Que Deus possa abençoar ricamente vocês e usá-los, acima de tudo. Mais uma vez, obrigado. No YouTube tem alguma coisa? Já nós temos em todas as plataformas digitais, é só seguir Quarteto Vertical, Spotify, tudo então mais, Apple Music, então, só seguir. CD é coisa do passado, gente. O negócio é baixar. O nosso no Spotify. primeiro single está lá. Tem um símbolo. E nos sigam então no Instagram também, né? @Quarteto Vertical. Legal. Nós temos as notícias por lá. Está na rede. Obrigado, pastor. Amém. Vamos ouvi-los. Quando
só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Nós gostaríamos de agradecer a todos a recepção que tivemos também. O pessoal do louvor, incrível. Nossa, incrível mesmo, né? Ao engenheiro de som também, que tão prontamente nos atendeu. Que melhor som que nós cantamos no final de semana inteiro foi aqui. Obrigado. Amém. Parabéns, viu? Uma salva de palmas para eles lá, gente. Deus abençoe a todos.